Estamos nessa nossa playlist abordando essa questão de crescer em sabedoria. E hoje nós vamos falar da leitura apoiados em algumas ideias, tanto do livro Critério de Balmes, como A Vida Intelectual de Sertilanges. E a pergunta que eu estou colocando aqui como título dessa gravação é se você sabe utilizar os 4 tipos diferentes de leitura. Você teria que aguardar até meio para fim desse vídeo, em que nós vamos explorar as ideias de Sertilanges e Balmes, de tal maneira que nós podemos aplicar nos dias de hoje, com tantas informações que nós temos à disposição, e faz falta um aprofundamento em cada um dos temas que nós estamos nos dedicando para as nossas leituras. No trecho de Sertilanges, A Vida Intelectual, ele trata de ler pouco e discute a importância da leitura como um meio essencial para aprender e produzir. Ele enfatiza que a leitura deve ser feita de forma consciente e também controlada, evitando compulsão e intoxicação por excesso de informações. A ideia central é que, embora seja necessário ter bastante leitura para ter uma mente abrangente, é fundamental limitar a quantidade de leitura de modo que nós não nos dediquemos a muitas coisas, mas sim a muito, em profundidade, para ter conhecimentos, ideias muito bem adquiridas. Então é fundamental limitar a quantidade de leitura para não se perder em um mar de informações superficiais. Também critica essa paixão má pela leitura que pode levar simplesmente à distração e à incapacidade de reflexão que ocorre com muita frequência hoje nas faculdades, enfim, nas pessoas que estão em caminhos da pós-graduação ou com o início de vida intelectual. Ele sugere que a leitura deve ser feita de maneira inteligente, semelhante a como uma dona de casa planeja suas compras no mercado, focando no que é realmente necessário. A leitura bagunçada, desordenada, segundo ele, entorpece o espírito e impede a concentração, tornando o leitor um mero espectador das suas próprias ideias. E além disso, também aconselha a evitar leituras menos substanciais, certos romances fúteis, jornais pouco sérios. Então, o que recomenda? Que cada um de nós nos mantenhamos bem informados de maneira eficiente, optando por resumos, evitando a leitura excessiva de notícias fugazes. A mensagem é bastante clara. A leitura deve ser para todos nós aquilo que dirige a um saber profundo e saber controlar a nossa tendência à ansiedade por saber as coisas. Portanto, de forma moderada, tocando naquilo que contribui para o desenvolvimento intelectual, evitando aquilo que atrapalha o silêncio e também a reflexão que é necessária para todo o conhecimento em profundidade. E aqui também eu recomendo vivamente que, se você ainda não assistiu, dentro dessa playlist sobre crescer em sabedoria, o método LEDEP, que eu sugiro como método pedagógico para o desenvolvimento da nossa capacidade de reflexão, que é o LEDEP, que está indicado também numa playlist no final deste vídeo. Ainda, Sertilanges aborda a importância da escolha na formação intelectual. Escolher bem as nossas leituras. Então, logo, é preciso escolher o que significa 2 coisas. Vejamos lá, escolher os livros que nós vamos ler, o que dizem os especialistas, o que dizem, enfim, as pessoas que têm fundamentos, que têm responsabilidade, pessoas e produtores de conhecimento e de coisas culturais que têm um prestígio. Então, escolher os livros e também escolher dentro dos livros as nossas anotações, os nossos grifos, os nossos destaques, para que nós vamos aos poucos consolidando com clareza
o nosso próprio pensamento. Então, destaca que o que lemos pode influenciar nossos pensamentos, podendo ser fonte de sabedoria ou, por outro lado, isso são palavras minhas, de emburrecimento. Então, assim, é essencial selecionar cuidadosamente os livros que nós vamos ler, evitando obras superficiais, evitando obras superficiais e buscando também conselhos de pensadores respeitados. O que dizem os especialistas? O que dizem os melhores romancistas? Quais são as melhores obras? De tal maneira que nós possamos singrar por esse caminho fantástico que é do desenvolvimento intelectual. A leitura deve ser feita com discernimento, critério, portanto, priorizando ideias profundas e atemporais. Nós não podemos simplesmente ser pessoas que se contentam com raciocínios circulares que não descem em profundidade e também não têm alcance ou extensão nem no tempo nem na geografia. É uma coisa simplesmente fugaz aquilo que estamos lendo. E então nós temos que priorizar ideias profundas, atemporais, em vez de se deixar levar pelo que acontece pelos modismos. Também se sugere que ao ler nos coloquemos numa posição de respeito e de humildade com relação àquele autor, procurando ouvir, procurando entender, filtrando o conteúdo para preservar também a nossa integridade se, por exemplo, aquilo choca, enfim, algum valor, alguma ideia que nós já temos. A leitura deve ser uma busca pelo verdadeiro, onde a qualidade do que lemos reflete o quê? A nossa própria capacidade de critério, de discernimento. Em resumo, a escolha criteriosa dos livros e a reflexão crítica são fundamentais para o desenvolvimento intelectual e espiritual. Nós podemos ter a nossa listinha, nosso checklist com alguns livros nas várias áreas de leituras para a nossa distração, leituras para aprofundamento em temas chaves que nós estamos procurando dominar. Sugerimos aqui 4 tipos de leitura, eu vou enumerar elas, e que nós depois destrinchamos uma por uma. O primeiro tipo de leitura seria a leitura literal. Um segundo tipo, a leitura intermediária. Depois, terceiro lugar, uma leitura crítica. E em quarto lugar, a leitura inovadora, criativa. Então, para que a gente saiba como empregar em cada uma delas, nós vamos dar algumas dicas a seguir. Primeira dica, a leitura literal. É claro que é válida. Então, este tipo de leitura, como é que funciona? Envolve a compreensão básica do texto, onde cada um de nós nos concentramos no que está explicitamente escrito. Por exemplo, ao ler uma notícia sobre uma nova política pública, sobre isso que está já se pensando da eliminação do uso dos celulares em sala de aula até os 15, 16 anos. Então, a leitura literal se concentra nos fatos apresentados, como datas locais, leis, declarações diretas de autoridades, e aí temos um tipo de leitura que é a leitura literal. Já a leitura intermediária, aqui nós começamos a interpretar o texto. Buscamos entender o que é que está implícito, o que está ali por detrás. Por exemplo, se lemos um artigo de opinião sobre mudanças climáticas, a leitura intermediária pode levar cada um de nós a considerar as motivações daquele autor. Quem é esse autor? Que fundamentos tem? Considerar as motivações dele, as evidências que são apresentadas e as possíveis consequências dessas ações que são discutidas. O terceiro tipo de leitura é a leitura crítica. Então, é um tipo de leitura que envolve uma análise, uma reflexão. É mais profunda, onde nós questionamos a validade e a relevância do texto. Exemplo, ao analisar um estudo científico sobre vacinas, uma leitura crítica, ela exige da nossa parte, do leitor, a investigar a metodologia do estudo,
a credibilidade dos autores, as suas publicações, a repercussão dessas publicações e a comparação com outras pesquisas que também existem na área. E a quarta etapa, a leitura criativa. Nessa leitura criativa, o leitor, cada um de nós, se permite imaginar e criar novas interpretações, termos nossas ideias próprias, ideias que passam daquele contorno da caixinha e sabemos extrapolar, levar para outros âmbitos. Então, criar novas interpretações ou ideias a partir do texto. Um exemplo, ao ler um romance, nós podemos nos inspirar nesses personagens que nós lemos, de tal maneira que as personagens nos dão ajuda para desenvolver as nossas próprias histórias, ou até mesmo criar uma obra de arte baseada nas emoções que nos suscitaram, que nos puxaram com a leitura daquela passagem do livro. Então, Sertilanges argumenta, fundamentalmente, que a leitura estimula a reflexão e a análise, ajuda o intelectual a desenvolver o pensamento autônomo, que é absolutamente necessário, autônomo e crítico. Além disso, Sertilanges destaca algo fantástico, que a leitura é uma forma de diálogo com grandes pensadores. É uma conversa que vamos tendo com muitas pessoas que vieram antes de nós. E nós podemos nos situar apoiados nos ombros de outras pessoas e enxergarmos ainda mais longe do que elas, ou de alguma outra forma, ou sob uma nova perspectiva. Então é uma forma de diálogo com grandes pensadores. E obras ao longo da história, que nós temos perspectivas que nós não teríamos nunca. O conhecimento de livros de história nos fazem nos colocar em situações onde costumes, situações estão completamente extrapolam o nosso mundo, os nossos conceitos. Então isso contribui para uma formação ampla, uma formação do intelectual, que é base sólida de conhecimento. Em resumo, para Sertilanges, a leitura é um instrumento essencial, a boa leitura, claro, que não só alimenta o nosso espírito, mas também forma o caráter, nos ajuda a desenvolver as virtudes, que também vou destacar aqui no final deste vídeo, uma playlist sobre as virtudes fundamentais. Então, o intelectual se prepara, se desenvolve com abertura da mente, com profundidade, capacidade de análise crítica e criação e ter ideias próprias, buscando a verdade e aprofundando naquilo que esses vários autores já construíram desde muito tempo. Isso prepara cada um de nós, se vamos por esse caminho da intelectualidade, para contribuir de maneira significativa para a sociedade. Eu convido você para ver aqui na última cena do nosso vídeo as playlists que eu estou indicando para você assistir. Então, convido a assistência do Crescendo em Sabedoria, que é uma sequência de questões relativas à intelectualidade, a outra playlist sobre cultura e a outra sobre o poder das narrativas. Espero que você tenha sucesso com essas dicas. Deixe os seus comentários também depois de assistir este vídeo.